Olá, pessoal. Esse material tem dois objetivos principais, tá? O primeiro deles é fazer uma pequena revisão de construção de retas, né, através do GeoGebra. E o segundo e principal é apresentar diferentes interpretações que o GeoGebra faz quando nós introduzimos uma função e quando nós introduzimos uma equação. Aqui nesse caso, né, em particular, nós temos duas retas, né, como resultado visual final, aqui na janela de visualização. Porém, o GeoGebra ele acaba oferecendo caminhos diferentes, tanto para a função quanto para a equação. Tá? Então, a gente vai colocar essas duas situações aqui no campo de entrada do GeoGebra, e aí a gente vai analisar como ele vai se comportar. Então, vamos inicialmente tratar da função, né? Eu vou selecionar aqui a minha função. Eu estou utilizando o bloco de notas, mas a gente pode ter um documento do Word, por exemplo, um PDF, né? Basta que você faça a seleção do texto, onde está a sua equação, aquilo que você quer trabalhar. Vamos dar um Ctrl C. Vamos aqui na área de entrada, né, no rodapé inferior do GeoGebra, clicamos e vamos pressionar o Ctrl V. Observa que a equação, né, a minha função, na verdade, né, ela já foi colocada aqui na caixa de entrada e o rascunho do meu gráfico já está presente aqui na janela de visualização. Então, se você pressionar a tecla Enter, aqui a gente já tem a nossa função caracterizada. Pois bem, se você trouxer o cursor do mouse até sobre a função e pressionar o botão direito do mouse, você vai perceber que nesse menuzinho de contexto a gente tem algumas opções, né? Para exibir o objeto, o rótulo. Aqui a gente tem propriedades, ok? Se você clicar aqui, você tem uma janela com algumas funcionalidades que você pode atribuir. Então, você tem a opção de trabalhar com os eixos, você tem a opção de dar o nome, né? Também pode trabalhar com as cores. Se você clicar nesse menu inferior aqui da barra, clicando na cor, você pode atribuir uma cor diferente para o seu objeto. Lembrando que aqui a gente não tem botão salvar, tá? Todas as alterações que você vai executando aqui nessa tela vão sendo realizadas na janela de visualização. Então, para a gente fechar essa janela aqui, para ela sair da nossa frente, a gente clica nesse xizinho no canto superior direito. Pois bem, olha, aqui eu tenho a minha função, né? Ela está construída, e ela representa f de x igual x mais 2. Agora nós vamos entrar com uma equação da reta, y igual a menos x mais 1. Então eu vou selecionar também esse elemento, vou pressionar o Ctrl C, a gente vai para o rodapé inferior, aqui na caixa de entrada, vamos dar um Ctrl V, e observe que a gente já escreveu a nossa equação, e o rascunho dela já está presente aqui na janela de visualização. Se nós pressionarmos a tecla Enter, observe que ela aparece aqui, ó, não como função, como no caso acima, mas sim como uma equação simples, né? No nosso caso, a equação de uma reta. Se você trouxer o cursor do mouse até sobre a equação e pressionar o botão direito do mouse, você vai perceber que o menu de contexto ele ganha outros elementos, né? Na verdade, ele ganha possibilidades de expressar essa mesma equação. Você pode utilizar, por exemplo, a forma paramétrica, você pode utilizar a equação geral. Então, aí passa a ser uma escolha de representação para o professor. Quando a gente trabalha com a função, esses 4 elementos não aparecem, tá? Só aparece quando a gente entra no formato de reta. Os outros elementos do menu de contexto, eles são iguais. Se nós clicarmos aqui em propriedades, ó, a janela que se abre é exatamente a mesma. E aqui também a gente pode fazer as alterações. Mas a diferença principal está na possibilidade de escrever a nossa equação de forma diferente. Essa forma que eu introduzi aqui, ele chama de forma de entrada. Se você clicar aqui na paramétrica, ele estabelece para você uma outra forma de representação. Não altera em nada ao gráfico, né? Não faz diferença alguma. Porém,
a gente tem uma ferramenta adicional de trabalho quando tratamos de equações. Se você clicar aqui novamente, você pode voltar para a forma de entrada, que foi aquela forma que eu introduzi a equação, copiando e colando, ou você pode utilizar outras formas de representação. Tá bom? Então você pode trabalhar com função e você pode trabalhar com equação. O resultado final, né, de ambas situações para o GeoGebra são retas, ok? Isso é indiferente. Porém, para o professor, existe essa possibilidade de escrita diferente da equação quando ele a introduz e o da função, ele não tem esse recurso. Tá bom? Espero que tenha sido útil. A gente se encontra no próximo material. Abraços.